Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no América Cast, a realidade na América. Eu sou o Fio e é um prazer tê-los aqui com a gente. Se você não curte ainda, para um pouquinho, aperta aí o curtir no vídeo, segue o nosso canal, assina o sininho, ativa o sininho para que o YouTube saiba que o nosso conteúdo tem qualidade e recomende para maiores pessoas. Nos ajude a trazer melhores conteúdos. Obrigado. Eu estou aqui com ele também. Como é que você tá? Fabiano Fries. Tudo bem? Bom demais. Mais um episódio, tudo ótimo. E você? Bom demais também. Graças a Deus. Você já comeu hoje, já almoçou, já tá bem? Ó, tem um hoje tem coisa boa aqui, aí, hein? Ó. O que será que é isso aqui? Não hein? é pão de queijo. Não é, hoje é verdade que tadinha, ela vai ficar sem um pão de queijo. Eu vou levar um pão de queijo pra depois ela vai experimentar. É isso aí. Estamos aqui com ela, Rafa Stillwagon. Sim. Isso aí? Isso aí. A Rafa do... A Rafa do Pudim, mais Rafa do conhecida como Pudim. Rafa do Pudim, E né? vou cobrar. Pode deixar. O Fabiano vai Eu providenciar. vou providenciar. Combinado. E a gente vai experimentar um pudim hoje aqui durante o programa, gente. Eu não Isso queria mesmo. que tivesse competição. Eu acho que esse pudim é tão bonito que eu falei assim, não. Vai Com a cara dividir. tão boa que eu falei, não, vai que o doce hoje vão deixar só o pudim brilhar. Legal. Muito bom. Ela trabalha aqui nos Estados Unidos, ela tem um negócio de pudim, né? De Exato. doces. E ela vai contar isso aí um pouquinho pra gente depois. E vai trazer a experiência dela. Ela também lançou, né, recentemente um E-book. Um e-book. um tipo de Olha negócio. que legal, né, cara? Não é? E-book de pudim. Ah, O que tem de gente, né, que precisa de uma outra profissão ou de sair de uma... a gente fala muito disso aqui. Que house clean, principalmente as mulheres, é um trabalho muito dispendioso. exato. Né? E assim, o meu objetivo, além da minha mentoria. A mentoria. Então, eu quem ia adquirir comentar. o e-book vai ter a minha mentoria ali praticamente lado a lado, porque eu quero ajudar essas pessoas. Legal. Você tocou num assunto bem legal, que o meu objetivo é estar ajudando mulheres a terem uma segunda renda, né? Os seus finais de semana, se não tiver tempo do... Não só mulheres, homem também. Pode estar Legal. ali, estar trabalhando. Família, né? Família, Empresa, às vezes. exato, porque eu comecei com esse objetivo de estar com a minha família, estar com os meus filhos, poder acompanhar eles Legal. no que puder acompanhar e, lógico, ter a minha independência financeira. Claro. né? Eu é acho que bem eu vou fazer esse bacana. curso, cara. Bora. Muito bom. Bora. Porque vai agregar bastante pra você. muitas pessoas, a gente faz muita gente pede sobremesa, assim. A gente faz na churrasqueira. A gente não faz, às vezes a gente vai ter que embolar algum que dá pra assar dentro da churrasqueira ali. Vamos Porque a ver. gente não gosta muito de entrar na casa do cliente, sabe? Mas muito legal. Vamos programar. E a gente vai voltar nisso nesse aqui. pedaço. Mas o legal é, eu acho que o mais interessante desse e-book é o seguinte, para mim o que mais me chamou a atenção, você vende pudim. Exato. Então, na verdade, você está criando concorrentes, vamos dizer, entre aspas, e você não tem essa preocupação, você não estaria fazendo o e-book. Com certeza. Não. Eu não acho que o mais preocupo. legal é isso que a gente vai entrar nisso como é que tá a sua cabeça, Porque- o que você pensa nisso. Pode Exato. dar uma Porque, palhinha na verdade, assim, eu não tenho essa preocupação de ter um concorrente, porque, para mim, eu penso assim, o sol brilha para todos. E eu sempre gostei de ensinar aquilo que eu sei fazer. Sempre. Legal. Quando eu estava no Brasil, no meu trabalho, que eu trabalhava de carteira assinada, era numa empresa, numa loja. Então, assim, eu gostava de ensinar a todos que estavam ali ao meu redor. Que eu comecei como caixa e cheguei à gerência, né? E o pudim é a mesma. Quero ensinar as pessoas para elas começarem a ter sua independência, não ficar somente naquele trabalho que tem, né? E o pudim, ele é um investimento muito baixo para você começar. Então, qualquer pessoa pode começar. Na sua cozinha, com seus utensílios. Assim, você vai investir mais um pouco nas formas, porque eu gosto de incentivar e falar que é bom trabalhar na forma de polipropileno. É uma forma apropriada para estar ali no forno, né? As pessoas falam assim, é de plástico. Não é de plástico, é de polipropileno, que pode estar, ela, vamos dizer, aguenta a temperatura. Não pode ser uma temperatura muito elevada. Então, assim... Com os formatos diferentes, né, que tá tendo. Eu
não trabalho não? muito com formato diferente, porque eu gosto de não sair muito do que é o pudim. Entendi. Entendeu? Ali aquele formatinho redondinho, tradicional. Legal. Os sabores, eu gosto diferentes, mas eu não quero exagerar também demais. Porque hoje em dia o pudim, a pessoa que saiba fazer direito a técnica, que tem a técnica, pode criar qualquer tipo de pudim. E qualquer dá para sabor. viver de pudim? Dá para viver de pudim. Então nós vamos falar isso daqui a pouquinho. pra Vamos voltar um pouquinho para você contar um pouquinho da sua história. O que você veio fazer aqui? Como é que surgiu? Quem que é? Quem que é a Rafa? Como é que você veio parar aqui? Isso aí. Vamos lá. A gente tá um pouco impressionado, seu esposo está aqui também. Sim. Daqui a pouquinho ele vai aparecer ali. Sim. Americano, que fala Americano. português. Sim, melhor do que eu. Que foi lá te português. buscar. Foi me buscar. Exatamente. Conta um pouquinho dessa história aí. Quem que é a Rafaela do Pudim? Vamos lá. Antes de ser a Rafaela do Pudim, né? Exato. Você falou que você estava trabalhando de carteira assinada no Brasil? Exato. Eu trabalhei lá no Brasil, Você é de praticamente em Goiânia. Você é Sou de de Goiás. Goiânia, né? E sempre trabalhei de carteira assinada para ter aquela renda fixa, mas aquela coisa, eu precisava sempre de um. Com o quê? Eu comecei a trabalhar como caixa numa empresa, depois Uhum. passei para as vendas e depois cheguei à gerência. Trabalhei Tá. no shopping, Tá, loja de loja roupa de masculina. shopping, ok. Isso, de loja masculina. Mas eu sempre procurava uma segunda renda, vender Loja roupa. de shopping não é fácil, né? Trabalhar domingo a Não. domingo, puxado. né? É muito puxado. E você, dinheiro, você tem que se dedicar. Shopping não é Né? fácil. Tem que trabalhar mesmo firme, estar ali presente, porque se você sair um segundo, você perde uma oportunidade de venda. Uhum. E quem é vendedor, quem é gerente, precisa de ganhar as comissões, né? Para ter um salário bom. Então, como eu sempre tive em procura de segunda renda, sapato, vende roupa, faz isso, faz aquilo, eu tenho isso dentro de mim. Quando eu comecei a me organizar, eu falei assim, agora eu vou, né, sair daqui do Brasil, eu quero fazer algo lá também para mim. Eu não quero, por enquanto, trabalhar com outras pessoas ou de emprego. Lá no Meu Brasil objetivo. você já fazia pudim ou não? Não. Nem em casa, nem pra você, nem... Não, em casa eu fazia, mas os meus pudins ainda não era profissional como são hoje, né? Aquele pudim assim, vamos fazer um pudim de sobremesa. Receita da avó. Receita da avó, então até mesmo da lata, né? Do leite da condensado, da moça. latinha, exato. Ah, legal. Mas também não saía tão bonito. E aí eu já estava isso em mente, né? Querendo algo diferente e diferente que eu já tinha feito na minha vida. Eu Legal. não queria continuar vendendo roupas, sapatos, como eu já fiz. Queria me desafiar. Eu gosto disso também. E então eu já me preparei lá. Comecei a me preparar lá. E fiz cursos, né? Porque tem curso de pudim. Ah, né? é? Do mesmo jeito que eu tô lançando o fez meu lá no e-book, eu Brasil? fiz curso lá no Brasil. Uau. Tenho certificado, tenho De e-book tudo. também ou de o presencial? Vídeos online. Vídeos Não, online. foi online. Também tinha e-book, o curso que eu fiz. Tudo junto. Fiz testes lá, fiz alguns testes. Mas e depois começou a ficar bem corrido, bem tumultuado, porque eu fui mexer com documentos. Quando você fala teste... Porque quando você precisa ter um bom resultado com o pudim, você tem que fazer os testes. Você tem que saber conhecer bem o seu forno, a temperatura do seu forno. Legal. Você tem que saber o creme perfeitamente, a calda. A calda. Eu sempre gosto de falar assim, os 3 Cs. Por quê? Calda, creme e cozimento. Você tem que manjar os 3. Porque senão... Um pode errar o outro, pode atrapalhar e não vai sair um resultado legal. Que legal. E aquilo que eu posto, eu gosto de entregar. Entendeu? Se sair um pudim com furinho, eu vou mostrar. Entendeu? O meu objetivo é pudim lisinho, cremoso, Sem furinho. sem cheiro de ovo. Sem Isso. furinho. Sem Tem furinho. gente que gosta do Tem furinho, gente né? que Mas o gosta. tradicional e o Entendeu? que Não fala tem. assim, é o liso. É o liso, é o liso. Que Eu legal. gosto com furinho? Ok, então. Variado, mas né? não é com furinho. Exato. Ah, você consegue fazer isso? Sim. Eu já É até manjo mais tudo. fácil. O com furinho é até mais fácil. É mesmo? O segredo é a temperatura. Já soltar aqui. É, que legal. Então você não arrisca fazer em outro forno, você quer fazer sempre no seu forno. Não, eu arrisco. Agora já faz... Faço em Qualquer qualquer lugar. forno. Qualquer forno. Eu faço pão de queijo, eu tenho uma dificuldade muito grande de uma casa para outra. Não, com certeza Pelo eu vou menos a ter. primeira fornada ali pode ser que não fique tão bom. Pode ser que isso acontece, mas o que é bom? Por exemplo, se eu for fazer numa outra casa, eu vou levar o meu termômetro de forno. Pra você pôr a Porque temperatura. se você
vamos falar em graus, né? Que dá 150 graus, 160 graus. Às vezes, o forno dessa pessoa, lá dentro dele, não é exatamente o que está lá escrito. Entendeu? Mas é que é aquele forno, a minha grande dificuldade não é nem essa, que é nos Estados Unidos você tem forno que é em cima. O meu é. E tem forno que O seu é em cima? Em cima e embaixo, eu uso os dois. E uso convecção, por quê? De convecção, por quê? Porque a convecção é aquele que tem tipo um ventilador no fundo. Sei. Você usar ele vai ajudar a passar a temperatura por igual. Então, o pudim, ele na verdade, ele não assa o pudim. Então, ele tem que cozinhar por igual. Né? E com a convecção do forno, ele faz com que... Tá, não pode falar, na verdade nós estamos saindo do assunto de novo. Nós estamos entrando no pudim de novo. Você já quer comer o pudim embora? Nós já estamos ansiosos pro pudim. Nós temos que chegar no pudim. E eu preciso saber da sua história. Parar aqui. Exato. Vamos lá, vamos voltar. Tá vendo que o pudim, ele... Desculpa te cortar, tá em tudo, mas né? O pudim tá em tudo? Não tem como. Não, e o pessoal que tá em casa, eles querem... A gente quer escutar o pudim, né? Mas a história é muito legal, porque aí que existe te vários... desafiou. Exatamente isso. Então, vamos lá. Testes, cursos, testes. Não, mas aí nós já podemos partir pelo seguinte... Como que você veio parar nos Estados Unidos? Como que você veio parar aqui? É só você acreditar no amor de verdade. É isso. Olha só. Entendeu? O amor existe. Tinha que filmar a cara dele agora. Né, o amor existe de verdade. Não tem barreiras, né? Não tem barreiras e eu tenho, sim, comigo que realmente é Deus. Eu acredito muito em Deus. Com certeza. Eu estar aqui hoje, ter conhecido meu esposo, foi da vontade de Deus. Você nunca pensou em vir para os Estados Unidos? Porque eu nunca desejei, nunca quis. Você é cristã? Eu sou cristã. Eu queria muito de vir, inclusive eu já tinha testado meu visto 2 vezes e fui negada. Mas eu queria vir visitar a minha irmã que já morava aqui há alguns anos. Você tem uma irmã que mora aqui? Tem uma irmã que já mora, acho que agora tá 10 anos que ela mora aqui. Ela mora em Atlanta também, não? Ela tá em Augusta, 3 horas, pertinho. Mas ela morou aqui. Ela mudou pra lá tem 2 anos, mas ela sempre morou aqui em Sand Spring. Uma coincidência. Exato. E aí eu queria muito visitar eles, né? Eles porque ela e o filho dela, meu afilhado, quando eles vieram, ele era bebezinho. E infelizmente eu não consegui. Eu não sei porque eu tinha, né, carteira assinada, meu salário era bom, cartão de crédito. É porque não era pra não ser. Era pra ser ali, exatamente. Por isso que eu falo, não era pra ser. Quando não é pra ser... Aí Deus vai e faz isso. Eu penso assim, né? Porque eu conheci meu esposo através do WhatsApp, né? A família que já conhecia... Assim? Família que já conhecia ele aqui, por exemplo, a minha irmã já conhecia ele, o pai dele, a família já conheceu também o irmão dele alguns anos atrás. E decidiu nos apresentar porque ele estava com o objetivo de ir para o Brasil. Ele queria fazer uma visita no Brasil. Queria conhecer o Brasil. Aí tem uma sobrinha que é irmã da Ana Paula. Queria conhecer o Brasil ou queria conhecer uma brasileira? Daqui a pouquinho nós vamos perguntar para ele. Exato, sim. Aí uma tia minha também que mora aqui e conhecia já eles, falou assim, tem a irmã da Ana Paula, ela pode te ajudar, né? Fazer um tour por lá. Contato dela. E foi assim a conversa, né? Passou minha foto para ele. Isso foi quando? 2020. Não, vamos falar mês. Julho de 2020. Então, bom, é porque é importante falar os meses para ver a velocidade. 2020 já tinha o coronavírus aí. Sim, tinha praticamente já tava uns 6 meses, né? Porque começou lá no Brasil tava terrível, né? Já tava terrível. Terrível isso. Tudo fechado. Tudo fechado. E como eu trabalhava no shopping, não estava trabalhando, porque suspendeu tudo, né? Aquela coisa de ficar em casa. Bem diferente daqui. Suspendeu porque essa época aí... A Geórgia aqui tava... Ainda estava funcionando tudo normal. Eu fiquei sem trabalhar. Fechou? Algumas coisas. Eu era restaurante. Um mês que fechou muito, assim. Depois que foi começando já... É porque aqui que manda é a construção não parou. Ok. Não, lá fechou tudo. Que era serviço essencial. Lá né? a construção fechou. Fechou a indústria fechou, aqui não. Aqui o que fechou foi os comércios. Okay. Igual eu trabalhava em restaurante, eu fechei. Entendi. Ele continuou. E aí, quando foi... As primeiras conversas foi em julho. Você quer data? 8 de julho de 2020. A nossa primeira conversa. 8 de julho, sabe tudo. Exato, sei, gravei. Aí quando é que ele chegou lá no Brasil? Aí ele foi te visitar? Não.
cortando. Então Não, vai. ele já foi pra gente casar. Eu já tinha Como organizado assim? tudo. Vocês foram conversando. Já fomos conversando, e aí rolou a química, o amor aconteceu. Olha só. Cara de apaixonado. E aí a gente já, aquela coisa assim, já somos casados. Já Que legal. somos casados, noivos, casados. E aí ele já Isso deu o foi, primeiro passo. foi quando? Mais ou menos agosto, setembro. Um mês. Agosto, setembro. Por isso que é interessante data. Exato. Julho, aí agosto, setembro. Ele já comprou o meu anel de casamento aqui, né? Já falou já pra foi. mim. Não, aí eu já fui ao casamento No Brasil lá. era muito mais barato o anel. Você tinha que ter deixado pra comprar um anel no Brasil. E aí eu já fui programando tudo e marquei o nosso casamento 21 de novembro. Ele chegou 17 de novembro de 2020 e casamos dia 21 de novembro. Uau. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 4 4 meses. meses. É. Aí se casou. Casamos e a gente imaginamos que ia ser mais fácil eu voltar com ele, né? Não foi E fácil. não foi fácil, porque a gente não imaginava que a burocracia era tão grande em relação a documentos. É. E aí ele conseguiu estender o visto dele para 6 meses, porque No Brasil. no Brasil. Ficar 3 Quem meses. acha que não precisa de visto pro Brasil, tá aí. Precisou, fomos na Polícia Federal fazer Uau. todo o processo, tudo certinho. Cancelou o visto de noivo por causa de Covid. Exato. E aí eu não podia fazer o visto de noiva porque os Estados Unidos tinham cancelado o visto de noiva por causa do Do Covid. corona. Realmente eu tinha Meu que Deus. estar 100% casada, né, com ele para poder fazer o visto já de Cidadão. casal, de cidadão. Não é bem cidadão, eu esqueci, visto residente. Residente. De residente. Ok. Mas mesmo assim, com 6 meses não dava tempo e para fazer tudo, porque além de estar nessa época do Covid, estava mais demorado tudo no consulado, todos em relação ao processo, tudo. E a gente também teve uma dificuldade para casar no civil. Tivemos que ir para outro estado, para São Paulo, para casar lá, porque os documentos que ele tinha em mãos, nenhum cartório Aceitava. de Goiás aceitava. Uau. Precisava de mais outros documentos que ele tinha que ir, acho que no FBI, ele tinha que estar aqui no FBI para fazer uns outros documentos para entregar lá. Que loucura. Mas em um cartório de São Paulo, a nossa advogada de imigração nos ajudou e ele exigia menos documentos. E os documentos que o cartório exigiu, ele já estava com ele lá em mãos. Aí foi quando a gente foi para São Paulo para casar lá. Mas antes disso, teve vários episódios, vários Ele momentos. teve corona. Ele teve também, mais ou menos, em fevereiro de 2021. De 2021. Foi mais ou menos em fevereiro. A gente casou em novembro de 2020. Mais ou menos em fevereiro, finalzinho de fevereiro para começo de março. Ele teve Covid. Uau. Ficou muito ruim, foi para UTI. Ficou mais de 30 dias, muito ruim. E... Ele nos contou que por fora que foi aí que... Mais né? ainda, porque o que Ele acontece? já tá falando super bem. Lá no hospital que ele ficou, podia ter acompanhante, podia, né? Eu poderia estar acompanhando ele. Mas bem na época que eu já estava com ele no hospital, eu descobri que eu estava grávida. E aí Muito rápido. muito foi Novembro, fevereiro já tava grávida. tudo muito rápido, eu já estava grávida do nosso Menos de um filho. ano já tinha Exato. tudo se 6 concretizado meses, ali. que um ano, 6 Casamento, meses. filho. Exato. Aí Uau. o médico, né, eu falei a verdade, que eu não podia mentir, né? E ele falou que não era bom eu estar ali presente, porque quem tem Covid, está internado, fica numa ala que só tem quem Internado. tem Covid. E né? pra grávida não é bom. Não é bom. Mas Deus foi maravilhoso, porque antes de tudo, que ele estava com Covid, porque ele foi dar positivo com mais de 20 dias. Foi muito estranho. Eu levava ele para o hospital um dia sim, um dia sim. Não era um dia sim, um dia não. Era todos os dias. E dava sempre negativo. Sempre dava negativo. Foi dar uns 20 dias depois. Porque ele já teve os sintomas, mas não estava Ele dando teve negativo. sintomas, todo sintoma que você pensar, ele teve sobre Covid. Mas dava negativo, não dava positivo. Não, é Covid, só que tá dando incerto, vamos esperar mais, vamos fazer os testes. E aí, quando deu positivo, já estava com mais de 20 dias. Então, assim, Deus foi maravilhoso, que eu falo. Por isso, eu não dei Covid. Quem deu Covid é minha filha. Ah, e Na você mesma época. junto com ele... Ela teve Covid, só que
Mas graças a Deus, porque assim, todo mundo falando. Você fazia o teste também na época? Todo mundo falou, faz o teste, faz o teste. Aí eu fiz da minha filha, ela deu positivo. Mas também, como eu não estava com Você já tinha uma filha, né? Já tinha uma filha. Do meu primeiro casamento, que eu fui casada alguns anos atrás, eu já tinha uma filha. Ok. E aí ela teve Covid, sem sintomas, ficou dentro do quarto, ali com assistência com ela, um pouco mais distante, né? Mas mesmo assim, eu ainda precisava de ir no hospital, acompanhar ele, que eu tinha que ir. Então, de qualquer maneira, todos os dias eu ia no hospital, ficava 2 horas, 3 horas. Você arriscou muito. E ainda arrisquei, exato. Mas não tinha o que fazer, eu precisava. E Com não certeza. tinha outra pessoa. Ele tava sozinho. Tava sozinho, exato. Aí passou. Passou, graças a Deus. Aí os documentos saiu. Não, aí quando ele saiu do hospital, por exemplo, eu acho que ele saiu, numa segunda-feira, nós tínhamos que fazer a viagem, que já estava marcado o nosso casamento no cartório em São Paulo. Nós tivemos que fazer a viagem para ir fazer esse casamento, para poder começar o processo dos documentos para eu vir para cá. Uau. Foi assim, foi em abril isso. E aí ele saiu numa segunda, quando foi na sexta-feira, entramos no carro e fomos viajar. E eu dirigi, foi 790 quilômetros dirigindo. Chegamos meia-noite e pouco, nós saímos um pouco tarde de Goiânia, fui devagar também. Ele ainda estava muito ruim, tinha acabado de sair do hospital. Dormimos no hotel, no outro dia cedo, acordamos, fomos para o cartório, casamos e já voltamos. Foi um bate-volta, bem cansativo. E aí foi quando você começa a fazer o processo. Aí é uma outra história. Outra dor de cabeça. Outra dor de cabeça. Ele tinha que voltar em maio, que já estava dando 6 meses, né? Então, tudo que tivemos que fazer junto, fizemos, em relação a documentos, tudo. Ele voltou em maio, e aí eu fiquei, né? Sozinha, né? Sem ele. Assim, ele aqui, mas ele me ajudava todos os dias 100% por telefone, né? Então, tive o apoio dele. Uhum. E uma outra coisa, assim, que foi de Deus também, que o meu parto estava programado para 1º de novembro. Tinha 4 dias para voltar para o Brasil, porque ele voltou aqui para os Estados Unidos, faltando 4 dias para vencer 6 meses. Uhum. Então, assim, ele pensou, eu vou deixar isso, que se eu precisar de urgência voltar para o Brasil, eu tenho 4 dias, né? Isso ele pensou e programou. Então, toda vez que você entra, aqueles dias são acumulados. Exato. Você não, tipo, E não é não igual zero, aqui nos não. Estados Unidos que Não. começa de novo 6 meses. Não, lá no Brasil, não. Aí, Eu não sabia o que disso. ele Nem fez? Ele esperou, né? Ficou 4 dias daqueles 6 meses, né? Como uma reserva. Caso precisasse vir pro parto. Exato. Mas aí a gente estava conversando, né? Depois de vários meses, a gente conversando. Aí ele pensou que ele deveria chegar mais ou menos entre o dia 16 e 17 de outubro. Porque é mais ou menos assim a mesma data que nós fizemos as contas para quando eu tive a minha, né? E aí ele chegou dia 16 de outubro e dia 17 meu filho nasceu. Nossa, e estava um dia programado depois. para 1º de novembro. Aham. E ele nasceu de parto normal? Não, foi cesárea. Foi cesárea, mas foi programado. Não, Ele foi... é porque eu comecei a passar mal, começou a né? passar mal. Ter contrações, né? Uhum. Ó, Exato, eu É não estava sentindo. psicológico esse negócio, hein, rapaz? Pode até Pode ser. Pode ser, de verdade. E a minha pressão subiu, por isso que foi de Olha urgência. só. Foi para às vezes 16. a cabeça dela, ela tinha 4 dias pra ganhar o neném. Pode Tipo ser. isso. Na pressão E vai eu- ser agora. Exato. E foi. E eu queria muito que ele tivesse presente. Não só para mim, mas para ele, para o nosso filho, que é muito importante. É a né, maior tá emoção da presente. vida da gente, não é? E graças a Deus ele Nossa, pôde vocês nem participar. imaginam. Ele ainda não é pai, mas daqui a pouco vai ser. Vai ser, vai. E você vai ver É que a é um coisa- momento o seu coração único. para. Exato. E Enquanto ele não chora, o seu coração não bate. Não, e assim... Porque É. o nosso neném não chorava, nosso Nossa, filho não chorava. dá uns mas tapas na bunda Mas ele dele. estava bem, né? A pediatra ali, os médicos falam assim, mãe, é porque ele tá muito calminho. Ele tá muito bem. Ele só não quer chorar. E eu falando, sai, chora, meu filho. Chora. Não, mãe, não pede pra ele chorar, não. Porque Ele não vai Depois que parar. ele não começa. para. Exato, exato. Tranquilo. Ele é tranquilo. Ele tá naquela fase, assim, de descobrir, né? Que tá caminhando, correndo, brincando. Mas ele é um bebê muito tranquilo, não dá trabalho. Brasileiro. Brasileiro. Legal. Brasileiro, mas ele já é cidadão. Ele é cidadão Ele americano. ele conseguiu os documentos dele primeiro do que eu.
o que acontece? Ficamos no hospital os 3 dias, voltamos para casa. No outro dia, ele já voltou aqui para os Estados Unidos, porque era só 4 dias. E nesse decorrer, eu continuei com mais documentos. Para ele deve ter sido péssimo, né? Foi. Porque você vir embora e deixar a família para trás, Foi, né? todas as vezes. Péssimo para ele. E né, nós tínhamos que cumprir as leis, né? Não poderia, né, fazer Estourar o prazo, errado para depois não prejudicar nós com o futuro, processo, né? com o futuro. E aí o que acontece? Porque às vezes as pessoas podem... mas por que ela não tentou o visto de turista? Como você já teve o visto negado... 2 vezes. A chance de você conseguir o visto de turista... fazer o processo aqui, talvez você teria o visto negado de novo. Te atrapalharia no processo. Não, eu tava com medo disso acontecer, de atrapalhar o processo. Aí a advogada, ela falou mas que... porque tá casado, Exato. Aí ela falou assim, não, Rafa, não atrapalha, não tem nada a ver. Se fosse algo de errado, que se você já tivesse entrado... feito uma... Estados Unidos também já é ilegal, né? Às pelo vezes, México, pela alguma coisa aí errada. poderia, às vezes, né, ser um processo um pouco mais complicado. Mas aí deu tudo certo, né? Ele voltou, continuei, aí faz aquela coisa de depois consulta com o médico consulado, exames, mais processos. E sua filha mais tinha papéis. quantos anos, né? Ela estava com 13 anos. E ela queria vir, como é que estava a cabeça dela? Ela, na verdade, ela sempre falava que queria vir fazer intercâmbio, né? Olha Ela tinha isso desde Já seus uniu o útil ao 10, agradável. 11 anos Vocês de estão idade. dando uma oportunidade para ela, que é um negócio... E graças a Deus ela Impressionante. deu muito bem depois que nós chegamos aqui na escola. Graças a Deus. Eu achei que ela ia ter dificuldade, mas foi. E o que acontece... Eles falam que aqui é mais fácil. Os meninos, eu pergunto, os adolescentes, eles falam que é muito mais fácil. Ela falou isso pra mim em relação escola, às né? matérias. As matérias são muito mais... Pega muito menos pesado que no Brasil. Exato. Escola particular, no caso. Estranho, né? Porque ela a gente estudava achava... na escola particular lá no Brasil, era bem puxada, né? A escola dela, né? A dinâmica lá era mais puxada. E eles trabalhavam muito em cima de prova de Enem, de vestibular, essas coisas. E quando chegou aqui, ela viu que ela não teve dificuldade em relação às matérias. Ela teve um pouco de dificuldade em relação ao inglês para entender. Para entender o inglês. Mas e depois de 5, 6 meses... Eles pegam muito rápido. Nossa, demais. Pegam muito rápido. Demais. Eu tenho uma inveja muito Mas boa é porque eles dela. também ficam 8 horas dentro da sala de aula só em Exato. inglês. Só em inglês. Tem um ou outro amigo que vai falar espanhol ou português. E eu ia entrar com esse detalhe agora, porque ela aprendeu o inglês, o espanhol, tudo ao mesmo tempo. Estuda com outras pessoas também que falam muito o espanhol. Então, assim, para fazer amizade, ela teve que aprender também. Sim. E o espanhol, ele ajuda um pouco, mais fácil. é mais fácil pelo nosso português. Socializa né? primeiro, né? Exato. Então, ela aprendeu o inglês e o espanhol junto. Foi Que muito legal. bom. Que legal. E aí vou terminar aqui rapidinho para não ficar uma história muito longa. Ele voltou para os Estados Unidos, eu continuei com os documentos, fazendo exames no consulado, que você tem que fazer exame no consulado, consultar, tomar vacina, muitas coisas. Enfim, tudo deu certo para marcar entrevista, que se só faz entrevista no meu caso, em maio do ano passado, que eu consegui para o dia 4 de maio. De 2022. A entrevista. Quando eu vi lá, porque você tinha que ficar entrando na internet, lá no site, para ver quando tinha uma data disponível. E eu ficava de hora em hora, olhando, para poder já resolver essa situação. E aí, quando surgiu uma vaga, eu falei, opa, é agora. Só que não tinha vaga próxima para você ir no CASV para poder levar os documentos. Primeiro, você leva os documentos para depois marcar a entrevista. Tive que marcar lá em Brasília, fazer uma outra viagem em Brasília para levar os documentos. E essa é a história. Eu fui para o Rio, fiz entrevista, graças a Deus deu tudo certo. Quando foi, acho que dia 20 ou 21 de maio, meu esposo chegou para já buscar a gente, para a gente já fazer essa mudança. Aí ele voltou para o Brasil de novo. Para buscar nós, que já tinha passado, né, um ano. O período que ele já poderia dar os 6 meses. Voltar, exato. Foi só para buscar. Ele chegou, fizemos as malas, saímos de lá dia 26, chegamos aqui dia 27. Que legal. Com 14 malas. 14 malas? 16 malas. 16 malas. E ainda ficou muita coisa lá. E se fosse hoje, você traria 16 malas? E o aeroporto cobrou em reais em vez de dólares. Exato. Que bom, né? Que bom. $200 em vez de, acho que, $2.000. Exato. Uau. Tivemos uma vantagem. Que vamos bom, dizer né? Assim. Aí eu trouxe Você traria esses 16 malas? Eu
trouxe, realmente eu precisava. Que isso, mas aqui Sério? tem tudo. Eu não usei Eu nada. precisava, você Minha mãe falou assim, acredita? traz blusa social. Aí eu falei, o que eu vou caçar com blusa social? Usei. Mas não é só Garçom. roupa, vocês acreditam? O que você Não trouxe? foi só roupa, é documentos, É o desapego, é difícil desapegar das coisas. E Você tá... exato, porque eu também não queria desapegar, assim. E, inclusive, tem umas coisas lá separadas, que nós estamos voltando agora em julho, né? Nós vamos... Pra levar de volta. E vamos Não, pra trazer. Pra trazer. Pra trazer, mas... Estamos indo... Tem mais 16 malas. E tomara que coloque em real Em de novo, senão reais, você né? tá perdido. Aí nós vamos... coisas. E aí chegamos aqui, Que legal. aí tem aquela fase de adaptação. E aí você veio com a cabeça assim, eu vou trabalhar, eu não vou trabalhar, eu Não, preciso... na verdade eu vim com a cabeça assim, eu vou me estabilizar, vou ficar tranquila, em paz. Quando eu senti aquela vontade, necessidade, ou eu preciso de ocupar minha mente, fazer alguma coisa, eu vou começar. Você tava com um bebê Já tava recém-nascido, né? Meu neném estava com 6 meses. É, mas ainda é bem novinho, né? E aí o que acontece? Eu queria me dedicar mais a ele, aproveitar aquele momento com ele, Precisa, com a minha né? filha, Precisa. né? Precisa. E foi um acordo né, desse momento de eu estar junto com eles. E quando foi em setembro do ano passado, que eu estava começando a organizar as festas, as coisas da festinha dele de um aninho, né? Queria fazer 1 ano em outubro. Eu fui começar a pensar, opa, eu estou começando a precisar daquele... Preciso de algo. Se movimentar, De né? movimentar. Já tá bom esse Quando negócio que só foi? de ficar dentro de casa. Setembro. Que eu comecei a organizar a festinha de um aninho dele. 6 meses depois que Isso, você uns tava 6 aqui. meses. E aí eu falei assim, ó, oportunidade. Vou começar a fazer meus pudins. Vou fazer o pudim que eu faço no vidrinho, porque tem que fazer o pudim no vidrinho para decorar conforme o tema na festa, né? Eu tenho, até no meu Insta tem já umas coisas que eu fiz. É uma oportunidade já para me mostrar meu trabalho para as pessoas, para os convidados. Você já estava preparada, já Exato. tinha os cursos, já tinha os testes. Já tinha os testes, já já estava tinha tudo tudo. ok. E Mas quando você tava fazendo o curso no Brasil, é porque você tinha um objetivo de montar alguma coisa no Brasil? não, aqui, porque eu já Quando conhecia. Você já tava com a cabeça Você já de- pensou Exato, o eu que, já que você conhecia. poderia fazer. Isso, eu já estava com isso em mente. E você já começou a pesquisar o mercado aqui ou não? Ah, A não. curtir algumas coisas? Não, Não, eu comecei tudo aqui depois. Tudo aqui. Nada. Nem como eu consegui comprar as minhas formas. E como que você foi chegou uma no luta, pudim? Foi uma luta. Como que você chegou no pudim, então? Originalmente, você lá no Brasil queria fazer unhas. Exato, Unha. foi. Exato, No começo eu tava assim, unhas, sobrancelhas. Como que você chegou Né? no pudim? Aí eu cheguei no pudim que eu falei assim, não, mas aí, unhas, sobrancelhas, eu vou ficar saindo de casa. Eu não quero ficar saindo de casa todos os dias. Uhum. E Legal. principalmente neném novo, eu não quero deixar ele na mão de outras pessoas que eu não conheço. E aí foi quando realmente eu cheguei no pudim, porque eu sempre amei na minha vida, sempre gostei, mas também eu nunca soube fazer um pudim lindo. Depois que eu fiz o curso, comecei a fazer os testes, falei, eu consigo, eu posso. Então, eu vou fazer. E queria me desafiar, como eu tinha dito, né? Queria fazer algo novo, algo diferente. Então, Legal. o pudim é uma terapia para mim. E pra ser bem o sincera. maior desafio seu foi chegar na receita ou foi chegar nos produtos porque chegaria na receita? Aqui foi chegar nos produtos. É, né? Aqui foi nos produtos. Porque eu já Tinha? tinha Tem ou receita. não? Tem. Igual ou diferente? Diferente. Um pouco diferente. Sim, Tudo? A sim. forma, o... Não, a forma eu consegui das mesmas que tem lá no Brasil. Inclusive, hoje eu já compro direto com a fábrica, né? Que eu Do trabalho. Brasil? Isso. Eu compro direto com eles, né? No começo eu comprava de um representante da Flórida. Por que você fala de tanta forma? A forma ela tem... Ela é de propileno. Não, mas uma forma não dá pra você fazer muito tempo um pudim ou você vai... Não, você não pode reaproveitar. Por exemplo, o meu cliente, você vai ver aqui. Como assim? Peraí. É uma de forma pro plástico. pudim? É uma forma própria para o pudim. É de plástico. Pra Exato. aquele pudim? Para aquele pudim. Então você usou uma forma que você... Você na sua casa... Usa aquele da minha avó, aquele de metal, né? Não, Então, eu achei que também. você fazia nele. Não, também faço no de alumínio. Inclusive, ontem eu postei. Eu Aham. postei um pudim que eu fiz na forma de alumínio, porque as pessoas têm muita dúvida. Ah, na forma de alumínio fica bonito também? Uhum. Fica. Você saber fazer Mesma direitinho coisa, a né? técnica, usar a técnica, ele fica do
entendeu? Eu pensei na forma de polipropileno porque ela é um pouco mais em conta. A de alumínio, ela tem um valor mais alto do que eu ficar comprando várias formas e entregando na forma de alumínio para o cliente. Não, e tem o detalhe de ter que lavar. Exato. Você tem um tempo. O que eu quero? Eu quero que o meu cliente tenha a sensação de desenformar o pudim, como você já ficou com medo de desenformar o pudim. E quem vai desenformar ele? Vai ser eu, não vai ser você, não. Não, porque eu mexo com comida, aí eu ia passar vergonha, você não mexe com nada. A forma ajuda, entendeu? Ela facilita a vida. Agora que eu entendi. Entendeu? Ela facilita a vida. Que o povo tá andando de alumínio, aí depois tem que voltar lá pra você pegar, que é caro, né? Não, e assim... eu não queria também entregar ele Ficariano também, né? Sempre... né? Desmontado. Entregar o pudim desmontado, corre o risco dele quebrar. Entendeu? Então, assim, por exemplo, às vezes... Eu ainda faço... Eu tô curioso também. Às vezes eu faço as minhas entregas de 15, 20 minutos de distância. É um tempo com que ele já está fora da geladeira. Então, se ele está desinformado, ele quebra. E dentro da forma, a minha irmã leva pudim daqui para horas e ele não quebra. Essa forma aqui é a que vai no forno. Nós vamos ver ela aqui agora. De Exatamente. plástico. Ela vai ali no forno, vai vamos assar no forno. preparar aqui. Já quer ver? Ele tá curioso. Já vamos mostrar. Depois a gente abre. Vamos ver. Exato. Vamos ver esse negócio. Olha que lindo. Que bonitinho. Pera aí, deixa eu gravar. Faz uma câmera aí. Vou voltar. Vamos voltar. Deixa eu gravar no celular aqui. Depois a gente vai usar esse mesmo vídeo hoje no América Cast. Rafa do Pudim. Vamos abrir isso aqui. Olha isso aqui, gente. Me ajuda aí que o negócio aqui é meio ogro. Tira aqui. Aí. Isso aqui é isso aqui vai no forno? Exato. Você ela tá é própria. brincando. Exato. E aí, quando você vai fazer um pudim desse, você consegue colocar quantos ao mesmo tempo no forno? Os dois fornos são 6 em cima, 6 embaixo. Total de 12. 12. 12, porque eu tenho... O meu forno são 2, né? Um em cima e um embaixo. Eu tenho visto algumas pessoas que fazem pudim, eles fazem uma calda separado. Exato. É porque depende do sabor. Esse aqui é o tradicional. Então, o tradicional tem a calda assa junto. Que é o que a gente chama de leite moça, né? Que é o leite condensado, né? Não, caramelo. A calda de caramelo é que é aquela não, calda de açúcar. Eu falo... O creme em si, ele vai o leite condensado. Vai, na minha receita também. O tradicional chama como? Tradicional é o... Tradicional com leite condensado. Leite condensado, exato. Leite moça. Isso, a moça a gente vai fazer leite, propaganda. Exato. Sem receber nada, né? Isso mas quem mesmo. sabe no futuro, né? Quem sabe? Aí os outros o sabores... leite condensado é igual aqui? Ele estava até falando que tem uns mexicanos. Eu, na verdade, eu gosto mais do daqui. Porque lá no Brasil, o bom, que é esse que você fez propaganda aí agora, ele é muito caro. Os outros mais, vamos dizer, mais ralo, né? Vamos dizer assim, não é Pode tão falar o nome, não é tão consistente. E quanto mais o leite condensado mais consistente, melhor para o resultado. O leite condensado aqui ele é mais grosso, mais né? grosso, é verdade. Exato, mas exato. o de lá, que é o mais caro, é a mesma coisa do daqui. É exatamente a mesma coisa. Exato. Por isso, sim, que é bom você sempre trabalhar com os ingredientes bons, porque você tem um bom resultado. Entendeu? É uma das diferenças também. Aqui tem uma vantagem, né? Que os ingredientes é mais em conta se comparar com... Vamos falar assim. Então, tem quanto custa uma forma dessa? Essa forma, para mim, ela tá saindo cada uma... Como eu tô comprando direto da indústria, ela tá saindo mais em conta. Ela tá saindo a $1 para mim. E quando você faz o e-book, você ajuda as pessoas nessa coisa dos produtos? Sim, tá. Os fornecedores. Exatamente. Inclusive, uma aluna ontem, né? Eu acho que é o mais difícil, né? Exato. Ela adquiriu o e-book com a mentoria e eu passei todos os dados para ela. Passei o contato do meu vendedor, né? Falei assim para ela, se você quiser comprar numa quantidade maior, se você quiser iniciar agora, assim você já compra direto. Então, você compra desse fornecedor da Flórida, que eu, no começo aqui, eu comprei deles. É mais fácil. Você não pensa em ser uma distribuidora, talvez, no futuro disso? Se você tiver muito aluno? Eu já até pensei em fazer isso, mas aí eu acho que eu vou misturar muito, entendeu? Eu vou ter muita coisa. Então, eu não quero abrir muito leque. Senão, Entendi. acaba
E eu não vou ficar boa em nada. Eu gosto de focar naquilo para poder ser boa naquilo que eu estou fazendo. Bacana. Entendeu? Não adianta eu ser mais ou menos numa coisa, mais ou menos em outra. Você tem que ser bom naquilo para você estar passando Vamos para abrir esse trem frente. aqui. Ah, Né? vamos comer esse negócio. Isso aí. Se entrega assim. Entrego assim, na caixinha, com lacinho, para todos. Aí, por exemplo, dia dos namorados, dia das mães, você faz alguma coisa diferente? Dia Você- das Mães eu fiz até uma, vamos dizer assim, uma mega promoção nesse pudim do tradicional, porque eu vendo, pode falar valores Pode, aqui? Tá. pode. Eu vendo o de 1 quilo, que é esse, eu falo 1 quilo, mas é sempre 1 quilo. Uhum. 1,90 kg, 1 quilo e pouquinho. É de 45, né, dólar, e eu fiz ela 25. Eu sempre faço algumas coisas assim, bem diferentes. Bem, quase metade. Exato, porque eu queria mesmo queria assim, Fazer quantidade. quantidade. Para as exato. pessoas conhecerem o seu produto. Exato. E deu certo? Deu certo, graças a Deus. Essa tampa não... Essa no não forno. vai no forno, não. Tem Você uma faz sem o outra forno. marca que vai no forno, mas eu não gosto de trabalhar com a outra marca. Eu gosto de trabalhar com essa daqui, dessa marca. É bem molinho, né? É. E aí a pessoa deixa na geladeira na hora dos parabéns, na hora de cantar lá, ele pega e... E vira, exato. Esse aqui eu tô Vamos vendo que virar? ele deu uma... Mas eu acho que não vai dar problema, não. Pode... Faz o teste aí. Vai, Não faz sei que vai faz dar o certo. test drive. Eu tô ponho- achando que esse eu prato ponho- aqui é melhor, né? Não? Talvez, hein? Pode ser, pode ser. Porque esse aqui tá... Eu acho que ele vai... É, Tal- eu tô achando esse aqui mais confiável. Talvez a calda saia um pouco, mas eu Não acho dá que vai dar nada, não. certo. Limpa. é. Eu ponho o prato primeiro. Vou te ensinar. Ajeita. Exato. Eu vou Põe. filmar Pode isso aqui, pôr, peraí. você E depois eu puxa. viro tudo. É, aí você faz assim, que é mais fácil. Assim, Peraí, então. peraí, Aí peraí. puxei ele pra cá. Você assim. quer gravar no meu aqui? Não, eu já quero fazer no stories do... E já vai direto no stories. O que aconteceu, aconteceu. Já foi. Eu gosto é assim. Isso aí. Quem sabe E faz vou ao falar vivo. Rafa do Pudim. Quem sabe faz ao vivo, né? É, e eu vou te marcar. Marca lá. Vai na fé de Deus. Vai dar certo, hein? Gravação difícil hoje, viu? Olha isso aqui. Olha com quem que a gente tá. Rafa do Pudim. Olá. Contando um pouquinho da sua história, do e-book. O e-book de ensinar a fazer pudim. Exatamente. Hein? Nós estamos fazendo um spoiler aqui. E meu amigo Felipe vai fazer o desafio de virar o pudim. Vamos ver se, eu der consigo certo, aqui, né? se daí não pode demorar aqui não, que aqui Meu é... Deus. O mundo E quer aí, ter essa eu vou sensação. seguir, e aí? Exato. Aí você pega assim e vira que é melhor. Exato. Vira de uma vez. Firma. Não precisa ser muito de uma vez, não. Pode ir. Vai de boa? Pode ir. Ele facilita. Jesus. Ó, Aí já você- consegui a primeira. Tá, faz assim Só no le- meio, assim, devagarzinho. Aqui, Isso, assim? é, até o ar entrar. Exato. Não sei se tá entrando. Pode te ajudar rapidinho? Pode. Aqui, ó. Você só Pode. faz assim, ó. Ajuda, senão Você não que é vai, não. profissional aqui. Ai, já saiu. Ah, vai acabar o story. Já soltou. Aí. É. Acabou. Pronto. Deu? Faz de novo. Pegou Manda tudo? aí. E aí? Vou Só te tira marcar foto. aqui. Né? Não. Tá bonitinho demais. E aí, gostou da sensação de desenformar um pudim? Gostei. Todo, Aí, mundo, nem tem caiu, olha todo lá. mundo tem um medo, né? É igual Na pegar em verdade, é neném. responsabilidade, né? É igual pegar em neném. Festa, Né? quando eu faço a festa, quem leva o bolo da geladeira, normalmente É eles pedem você. pra mim, porque Uau. eles ficam com medo. Aí a responsabilidade é Você sua. tá doido de trupicar, de cair. Pensa. Não, e vão comer esse negócio agora, né? Ó, tá aqui, mano. É o desafio, vamos pegar. Um pratinho pra É claro. Vocês vão provar. Eu faço pão de queijo, como pão de queijo todo dia. Você faz pudim, você come pudim todo dia? Como? O pior que eu como, acredita? Eu como, o meu neném ama pudim, Gosta. o meu sogro também gosta. Agora, o meu esposo, a minha filha, eles não... Não? Não. Quem não gosta? Sua filha? E o meu esposo. Ah, ele não gosta de pudim, Você não. não come? Ah, hoje vai comer, hein? Mas Não, se ele não de vez gosta. em quando eu faço assim, meu amor, prova. Você que não gosta e você falar assim, tá bom, por mais que você não goste, então tá aprovado, né? Uhum. Ele que faz os testes. Pudim, gente. Nó. Nós vamos ter que provar, viu? Desafio Dá difícil nota. aqui, hein? Vamos dar Desafio. nota, hein? Nesse pudim, hein? Hã? Legal. Bom demais. Gente, tá bonitinho, hein? Mas
gosta da calda? Eu conheci pudim assim no high school 20 anos atrás na aula de espanhol. Deu para todo mundo experimentar. E quando eu cheguei em casa, eu disse, hoje eu aprendi que eu não gosto. Sério? Você aprendeu da melhor. Mas você conheceu, foi flan, não foi pudim. Tá. E daqui a pouquinho tem que aparecer, porque o povo tá todo pra conhecer ele. Bem parecido. Vamos, Felipe, pode partir. Fica à Parte vontade aí, aí, Felipe. reparte vai. o pão aí. Pega a colher assim que Vem, te entra ajuda. aqui. Você pegar a colher assim, te ajuda. Não, vai, que você pode mesmo. Exato. Era o contrário, mas vai. Então vai. Ajuda aqui, pelo amor de Deus. Homem, eu falei com ele ainda, você não tem lá, Felipe? Não tem. Eu falei assim, nossa, se der Eu tempo... pensei em trazer. Quase que eu te pedi, mas eu fiquei com vergonha. Eu até pensei. Eu já coloquei de volta. Ah, Rapaz, eu pausei por um quase que eu falo um palavrão aqui. Qual que era o palavrão? Não, tô zoando. Aí, vamos lá. Aí. Gênio com essas coisas. Sempre fica muito Pode, vamos sentar, senta Vai aqui. confirmar. Senta aqui. Só toma cuidado com os tripés. Ele não mover. Talvez ajudar ele lá, não. Desafio aqui. Tem que passar debaixo da Eu mesa ia também? falar isso agora. Você lembra esse pensamento? Tem que passar debaixo da mesa. E a gente tá pequenininho, né, filho? Nós vamos comer junto? Como é que é isso aqui? Eu pode comer já? Pode comer. Nó, tá com a cara comer. boa. Vamos ver se vocês vão aprovar. Nó. Aqui o seu. Obrigada. Meu Jesus amado. E aí? Muito Tá bom. aprovado? Muito bom. É o jeito que eu gosto. Até eu gosto. Puxa o seu microfone. Participa Tá aí. bom. Aí você vai. Nossa, tá bom, hein? Tá aprovado, hein? A gente, muito obrigado aí todo mundo. Valeu. Despedir já. Nó. Meu Deus. Vou provar também, né? Não tem um furo. Aí é um segredo. É um dos segredos. Você pode contar esse segredo pra gente? É como eu falei. Ou tá só quem comprar o A e-book? temperatura. Não, eu não tenho. Não tem um furo, gente. O pudim são as três. Nó. Os 3 Cs. Calda, o creme e o cozimento. A calda por quê? Quando você coloca a calda e ela dá umas bolinhas de ar, não sei se vocês já viram isso, umas bolhas, ela também é um dos no pudim. Olha pra você ver. Ao fazer o creme também do pudim, existe os segredos ali. Vamos falar segredo, técnica. Se você não fazer corretamente, também vai dar os furinhos. E a temperatura, a quantidade de água, porque o meu forno, ele ainda eu preciso de fazer no banho. Se ele gostasse, então, você tava perdido. Você não ia vender nenhum. Mas ele come, mesmo ele não gostando. Ele sempre comeu os pudins. Ele sempre comeu. Ele fala pra mim... Ainda bem que ele não gosta. Eu ia à falência, né? Ia vender só e-book. É como É minha verdade. filha fala, eu não gosto da textura que ela fala, né? Que é molinha, minha filha. Não gosta muito da textura. Mas enfim, cada um tem um gosto. Eu já ouvi né? isso de americana, eu não gosto tanto da textura. É a exato. mesma coisa pra você? Ele também é a mesma coisa, não é o sabor. É porque eles não gosta da estão textura. acostumados com isso. Exato. E aí, esse é o pudim Aí da sujando. Rafa, gente, ó. Dá o papel. Igual menino. Cadê o papel? Tem um aqui. Ah, mas se não lambuzar, Não foi o pudim, né? Muito bom. Muito bom Muito bom mesmo. mesmo. Se não Estou fosse, feliz. Demais. Estou eu feliz. falaria. Tem que falar, né? Não é porque eu tô aqui que... Não, eu não tô brincando. A gente ia ser que falar. educado, mas é muito bom. Muito bom mesmo. Demais. É diferente. Uau. É diferente. Estou feliz que vocês gostaram. Muito bom. Ó, eu vou te ser muito sincero. O hispano, na hora que conhecer isso aqui, Vai pirar. eu falei com você que eu mexo com churrasco, com carne brasileira. Tem 2 anos, agora em 5 de junho fez 2 anos. O brasileiro ama, o brasileiro gosta, mas o brasileiro conhece. O americano gosta, o americano ama. Mas o hispano
diferente. Agora, o público mais diferente que eu já atendi de todos, que eu tava com a camisa da minha empresa, com o boné da minha empresa, com a calça da minha empresa, que eles queriam comprar é o chinês. Eles queriam comprar o quê? A Queriam comprar camisa, minha o camisa. boné? Perguntou, Olha Cidinho, só. você não quer vender sua camisa? Você não quer vender seu boné? Porque eles têm essa ligação, o chinês ele tem uma ligação, o japonês também, essa ligação de coisas diferentes. É. Olha só. Não só, lá no Rio de Janeiro, tá agora, tem um vídeo na internet de um americano que foi no Rio de Janeiro e que um cara vendeu para ele por $100 uma camisa de pau. E todo mundo zoando. Mas o americano, aí foi na entrevista o americano e falou assim, cara, isso pra mim é diferente. É. Eu tenho $100, eu tenho condição de pagar $100 aqui lá nos Estados Unidos, eu nunca vou comprar, nunca mais eu vou ter acesso a uma camisa de uma escola brasileira. Exato, eles dão valor Da a favela. Isso. Eles dão valor Isso a aí é pra mim Comprou importante. esse? Comprou o uniforme da escola. $100 do menino. Legal, olha só. Aí a galera zoando, e aí o repórter foi entrevistar o cara depois. Ele falou, cara, $100 pra mim não vai fazer diferença. E é algo E é diferente uma pra camisa que ele. ele falou assim, eu vou chegar lá no Brasil, eu vou colocar num quadro. Olha só. Então, assim, se você tá achando que você tá sendo enganado, você não tá sendo enganado, não. Tá, Você tá não. É pra todo mundo. Exatamente, exatamente. Quando você entrar... No mercado hispano? Na verdade, o que eu tenho visto, eu frequento muita padaria brasileira, eu frequento muito supermercado. Abriu agora até um recente aqui perto da gente. Quando o americano, o chinês, eles conhecem a cultura brasileira, a comida brasileira, o que eu tenho falado é o seguinte: aqui nos Estados Unidos, ou é americano ou é hispano. Ou você come hambúrguer, hot dog, não sei o quê, ou você exato. come taco. Exato. E meio que eles estão com falta de paciência para acabou. Sabe quando você sente diferente, de uma Algo mudança, de uma coisa diferente? Então, por exemplo, domingo eu vou fazer uma festa para colombiano. Só esse ano essa mesma família já contratou 10 vezes. Olha só. Por quê? Porque eles estão cansados de todas as festas. A mesma Dia coisa. 18 é dia dos pais. De comer a mesma coisa. A mesma coisa. E eu falo, gente, o pudim não precisa de pudim você pode comer todos Toda os hora. dias, toda hora. É uma sobremesa que, para quem gosta, né, come toda hora. Né? Não precisa de ter um dia dos pais, não precisa de ter um uma dia das comemoração. mães, um jantar Não é um especial. bolo de aniversário, não, né? Não é um bolo de aniversário. Você pode ter o pudim, quero um doce. Pudim. E o pudim, o meu pudim, não sei se vocês perceberam, não é aquele pudim enjoativo, Não, doce não é muito demais. doce. Pelo menos assim, todos os meus clientes falam Não, essa não mesma é. coisa. Não fica aquele negócio aqui na garganta. Exato, exatamente. Então, assim, tem esse diferencial que você pode estar comendo, por exemplo, uma vez por mês, dias, entendeu? Uma vez por semana. Uma vez por semana ou todos os dias. Depende do tanto de exercício Né? que você vai fazer. É como eu falo, as pessoas, Rafa, o pudim de 1 quilo rende quantas fatias? Depende. Depende do tamanho da fatia, né? Exatamente, depende. Se for fatia generosa, um tamanho maior, pedaços, né? Porque às vezes quando é um almoço que vai muitas pessoas, eu sou sincera. Eu falo assim, dá 12 pedaços, dá 15 pedaços. Dá, mas fatias menores. Aí vai muito das pessoas que vão comer. Você vende ele de 1 quilo e de 2 quilos? Não, 2 quilos não tem a forma. Então é 1 quilo de 500 que Os é potes. nos potes. E tô começando agora os de 120, exatamente assim para evento, que é na forma, no mesmo formato dessa Daquele forma. de desinformar. Que desinformar, que a pessoa Eu já pode vi. desinformar na própria tampinha. Que legal. Entendeu? Por exemplo, você que falou que faz eventos, um almoço. Quero sobremesa. Tá. Entendeu? Não dá trabalho pra pessoa ficar pegando Legal. pratos, vasilhas. Não vou fazer o curso, no não. Eu vou próprio comprar, vou vídeo. fazer uma parceria Vamos com fazer ela. É uma melhor do que eu fazer. parceria. Já vamos começar agora nesse domingo, nesse evento. Vambora. Aí, ó. Bora. Bora? Já vamos. Bom demais. Olha, o que falta aqui nos Estados Unidos é o que um que faz bem feito. É o que fez o meu pão de queijo alavancar. Eu comecei a fazer churrasco e aí eu sou mineiro. O mineiro tem uma tradição de fazer o cheese vou bread, pegar que é o pão mais de aqui. queijo. Fica à vontade. E as pessoas mas os hispanos, os americanos, muitas vezes. E aí, o que eu tive aí? O estalo. Em Belo Horizonte, é tradição, nas estradas de Minas, o pão de queijo recheado com linguiça ou com pernil. Com Brazilian sausage. E aí, o que eu fiz? Todo cliente que me pediu o cardápio, eu colocava entrada pão de queijo com linguiça.
linguiça. Os goianos não são muito acostumados, os brasileiros, os paulistas, eles ficaram meio ressabiados no começo. Hoje, quando eu não coloco, não pão de queijo com linguiça, porque um Já comentou pede. com o outro. Então, o que eu criei? A degustação. Exatamente. Paga, que é a melhor degustação ainda. Que o cliente na minha mão e coloca numa festa para 100, 200 pessoas. Então, 200 pessoas vão comer o meu pão de queijo. Olha Então essas só. pessoas vão fazer contato para vender. O único supermercado que faz isso nos Estados Unidos chama Costco. Então aqui nos Estados Unidos, quando a gente fala de publicidade, de marketing, eu te falo, nós temos que gastar com tráfego pago, temos que gastar com internet, sim, mas nós temos que gastar com degustação. Exatamente. Então, às vezes, se você me dá um pudim, não precisa me dar um pudim desse tamanho, porque tem até que dar desejo. Você dá um pudim menor e leva numa festa, por exemplo, e você fala, minha cota por mês eu posso oferecer. Só que você tem que ser assertiva. Exatamente. Você não vai dar para uma pessoa que tá tipo, porque eu vou te dar... Principalmente para quem nunca comeu. Exatamente. Você falou, assim, algo muito importante. Eu participei da Expo Rádio. Pode falar? Aham, um pouquinho, né? pode. Eu participei da Expo Rádio. A primeira vez que eu fui, eu pensei, poxa, praticamente ninguém conhece meu pudim. Eu tenho que fazer algo para que as pessoas que estejam lá... Foi seu pudim que eu comi lá na... Talvez, porque Mês eu estava... passado? Não, Lá eu fiz no guichê? fevereiro e março só. E eu acho que não teve outro mês, não. Eu fui... Você fez os da forminha? Você que Fiz. Olha só, você já comeu meu Eu pudim. já comi seu pudim. Então, aí o E que, era que eu muito bom. pensei? Olha, que bom, obrigada. Você me viu lá? Não te vi lá, não. É lá do lado do Minas Grill, né? É, exato, foi lá. Eu acho que você Eu já deve... passei eu acho muito que você foi lá rápido. no de março. Pode ser. É. E aí eu pensei, preciso fazer uma degustação para as pessoas conhecerem, provar, para poder levar, pra poder comprar. Sim. E aí o que eu fiz? Eu fiz os mini pudim na forminha de 2 os que fala, né? Bem pequenininho, com a calda embaixo, tradicional, e expus lá na mesa. E olhou, falou, não, você fez o pudim aqui? Eu falei, fiz. Porque ninguém tava acreditando que eu fiz o pudim, né? No Você fez potinho. lá? Não, Não, você fez o pudim na Dentro do potinho. Dentro, assim, ninguém tava acreditando no potinho pequenininho. Foi no forno? Foi no forno. Porque os meus pudins todos são forneáveis. E eu nem te perguntei, eu achei que Todos. você virava. Todos são forneáveis. Que ela colocava a calda, vinha com o pudim, virava ali, tampava e levou pro negócio. Aqui hoje mesmo, se ela não falasse, eu não imaginava que essa embalagem de plástico vai pro fogo. Essa vai no forno. Ela é própria para isso. Que legal. E aí eu fiz o pudim, assim, de degustação. E, assim, quem tava na dúvida, Vou levar. entendeu? Você Agora, tem isso que ter o no Brasil é chamariz. caro, né? No Brasil é mais caro porque o insumo, E viabiliza, né, os então, às vezes as ingredientes- pessoas ainda não Você utilizam tá falando tanto. o quê? Da forma? A forma a $1 tá saindo a R$5 no Tá Brasil. cara, tá mais cara lá no Brasil. Eu não sei quanto que é um pudim, mas Exatamente. R$5 de úteis. Eu acompanho muitas pessoas que também estão trabalhando com pudim, porque tem muitos brasileiros hoje lá que tá entrando nisso, porque dá dinheiro. E o investimento é baixo, entendeu? É pouco o investimento. Então, assim, eu acompanho muitos eles lá, tem gente vendendo pudim de R$100. Mas, se você for converter, é praticamente o que eu estou cobrando, vamos dizer assim, entre aspas. Eu vi um famoso que tá vendendo por R$400 um pudim, mas é um Exato. pudim grandão. Falei, cara, como é que vende um pudim a R$400 no Brasil? O cara falou assim, eu não tenho data. Inclusive a minha irmã um dia me mandou, há 2 semanas também, falando de uma pessoa vendendo um pudim de R$150. Aí eu falei, o meu tá mais caro. Se for converter, o meu tá 250, né? Então, se você for converter, tá esse preço. E você faz, quais são os sabores que você tem hoje? Hoje eu estou trabalhando com 12 sabores. 12? 12. Uau, 12 sabores. muita coisa. Com calda de morango e também você pode fazer calda de frutas vermelhas ou somente blueberry. Leite ninho com Nutella. Tenho de Nutella, o brigadeirão, cocada cremosa. Eu tenho ele também de maracujá, abacaxi, de laranja. Então, paçoca. O de paçoca é perfeito. Eu consigo fazer o pudim até com a calda de cachaça. Que legal. Entendeu? Bem bacana. Eu não gosto muito de ficar diferenciando o meu cardápio, o meu menu. Entendi. Entendeu? Pra não fazer muita Qual que mais bagunça. vende? Esse? Tradicional, chocolate branco com calda de morango,
Nutella e o de cocada cremosa. São os que mais saem. O de brigadeiro também sai. E de quem que é seu chocolate. público? Quem que é seu público hoje? Mulher? Mulher? Mais... Brasileira? Brasileiras. Na verdade, 95% das minhas clientes são brasileiras. E só que assim, o que acontece? Eu tenho 4 clientes que o esposo é americano. E todas as vezes elas falam, Rafa, meu esposo amou. Rafa, ele gostou. Aí quando eles gostam, isso é bom. Que Então, aí assim, eu falo, opa, legal, né? Que eu tô começando a conquistar o paladar, assim, também Americano. dos americanos. Clientes do meu esposo, da empresa dele, eu também já levei pudim para eles. E, assim, todos eles gostam muito. Até os americanos estão gostando. Isso é bom. Exatamente. Eles estão gostando Você muito. abre o seu leque, né? E o que eu acho legal, eu gosto de mostrar que eu não entrego só pudim que eu entrego ali amor, meu tempo de Claro, dedicação. claro. É uma experiência, entendeu? né? Uma experiência, porque tem gente que tem medo de virar um pudim, mas e quando vira o meu, cliente meu mesmo já falou, Rafa, eu nunca desenformei um pudim que não quebrasse, né? Então, isso é mim. Eu gosto de mostrar isso para as minhas clientes. Legal. A minha maneira de entregar o meu pudim, eu gosto de entregar ali com os lacinhos, com o tag de fabricação, de datas de vencimento. Eu vi aqui. Né? Eu entrego um recadinho de como a pessoa vai desenformar, né? Os dados, tudo. É tudo isso, né? É uma experiência. É uma experiência. Então, as clientes americanas, por exemplo, falam, uau, eu nunca vi isso. Né? Eles sempre estão falando a mesma coisa. Eu nunca recebi dessa maneira algo assim. Porque se for para me entregar só o pudim, eu vou chegar aqui, te entregar e pronto, e tchau. Não, o objetivo não é esse. E é o que eu quero passar para as pessoas. Legal. É isso que dá para ganhar dinheiro, dá para ter uma segunda como é que renda. Como é que foi essa coisa do e-book? Aí assim que você surgiu a... Exato. Você falou assim, eu posso, além de ganhar dinheiro fazendo pudim, eu posso ensinar as pessoas... Porque você viu uma necessidade nisso? Como é que foi? Não, na verdade, não necessidade, foi porque as pessoas estavam me pedindo receita. Rafa, posta receita. Rafa, ensina receita. Não é bem só receita, entendeu? Estranho, né? Como é que a você... maneira de Se alguém fazer. pede a receita de pão de queijo, eu falo, não, minha mãe não deixa, não. Exato, entendeu? É a maneira de como você trabalha. Porque eu já falei várias vezes, consegue no Google. Quanto tempo que é o seu e-book? Por exemplo, quanto tempo que eu compro um e-book seu? E já tá pronto para fazer. Você pode falar preço? R$99. 99. 99. E aí lá tem várias técnicas de calda, creme, cozimento, como até a panela que Mentoria. né? Exato. E 6 receitas nesse e-book, porque o meu objetivo é fazer outros e-books com mais receitas de outros sabores. Legal. Né? Eu faço pudim, eu falo pudim 2 sabores e um pudim. Entendeu? Eu também E ele tá em português? Tá todo em português. Até no momento, o meu objetivo é o quê? Público brasileiro. Tá. Entendeu? Porque também eu não tenho meu inglês bom. Mas então, daqui eu a não pouco vou... você vai necessitar o espanhol, pelo menos você vai... Eu não vou fazer algo que eu não sei, entende? Eu vou caminhar da maneira que eu consigo, entendeu? Então, quando eu ver que há naquela necessidade, eu vou estar trabalhando em cima disso, entendeu? Legal. Muito bom. Bem legal. Bacana demais. E o céu é o limite, né? Exato. Que bom. Muito bom. O pudim sai mais caro aqui porque os ingredientes são mais caros aqui. Nossa conta no supermercado no Brasil sempre deu $200 e aqui sempre dá $600. Exato. Porque lá... Os insumos aqui são mais caros. Exato. Uhum. É Exatamente. muito Não, bom. é outro país, é outra história também. Não tem que tem nem que justificar. A gente não. nem tem que comparar, porque não... Ó, eu tô querendo comer mais um pedaço aqui. É viu? de vocês. Olha, você tá de parabéns. Obrigado. É de Tá de vocês. parabéns. Eu mesmo. achei muito legal. O que mais me chamou a atenção foi exatamente essa coisa do e-book. Assim, não que o pudim não chamasse atenção, mas o pudim, muita gente faz pudim. Às vezes tem gente que faz 10 anos, 15 anos que faz pudim. E um pouco cara de pau das pessoas me passa receita. É demais, né? Porque quando me pede a receita Demais. do pão de queijo, eu falo, olha, eu dou receita de tudo. Menos do pão de O queijo. pão de queijo é meu ganha-pão. Exato. Aí teve uma senhora que falou assim, mas não é possível, você não pode negar isso pra mim. Eu já tenho tive 70 anos. A mulher falou assim, minha senhora, você vive de quê? Ela falou, de pão de queijo.
ferrar. Ela falou, não, eu tô indo embora pra não sei aonde. Eu falei assim, eu vou te dar 2 coisas que eu falo. Descansa a massa. Ela falou assim, não, massa de pão de queijo não descansa. Aí. Então a senhora não quer me escutar. Exato. Descansa a massa. Eu falei com ela. E saiba certos. Não fique economizando no queijo. Exato. Cobra mais caro, meu pão de queijo talvez é o mais caro daqui. Mas eu compro o melhor queijo. Gasto quase o dobro do queijo. Eu já tentei fazer isso. Rafa, como que você faz pro pudim não dar furinho? Ó, um dos segredos é não bater no liquidificador. Faz. Mas no liquidificador eu não vejo mais problema. fácil, é é mais mais rápido. fácil, é mais no fouet rápido. ali você faz. No fouet. Quando eu tenho muitos pedidos, eu faço de 5 em 5 receitas. Porque é no fouet. Todos no fouet. Um dos segredos é igual o meu esse. na mão. Falou assim, Então, usa a batedeira, não fica Esse igual. é o segredo. Mas aí a pessoa... Fazer o trem do mais difícil Receita possível. você consegue no Google, na própria latinha do leite condensado. E Você vem tem a entrar receita. é verdade. Exato. Pudim não é só receita. Um pudim lisinho, cremoso, sem Ana cheiro Maria de Braga ovo, tem não é receita, só né? receita, exato. Ana Maria Braga faz o melhor pudim do Brasil. Muitas coisas atrás. Qualquer melhor você joga pudim Ana Maria Braga, pão de queijo Ana Maria Braga. Ela tem as melhores Exatamente, receitas. igual seu pão de queijo. Seu pão de queijo não é só pão de queijo. Não é só ter uma receita de pão de queijo. Não. Tem uma história. Tem uma história. Entendeu? Você trabalhou e trabalha até hoje atrás, né? Pra Não, poder eu ter um bom fui resultado. atrás do pão de queijo. A história do meu pão de queijo é da minha. E eu consegui, eu falo que no dia, aí tem pessoas que falam assim, mas eu chorei na hora que eu cheguei na receita. Olha. Na casa, a gente morava junto, eu chorei, porque, por coincidência, a vida é feita de coincidências e, na verdade, não é feita de coincidências. É o caminho que vai acontecendo. Minha avó, todo final de semana, fazia 4. A gente era uma família de 13 filhos e hoje mais ou menos uns 150 netos. Então, minha avó fazia 4 receitas que dava mais ou menos 400 pão de queijo, acabou. E eu tinha um primo, que é o Marcelo, que ele não comia pão de queijo. Ele comia a massa crua. Olha só. Antes. E eu ficava indignado. Eu falei, vó, esse todo não vai sobrar pão de queijo. Ó, você não enche meu saco não, que eu não como pão de queijo, eu como só a massa. Aí um dia, eu criança, eu falei, eu vou provar esse trem. Comeu. E provei a massa. E aí, pra mim chegar na minha massa aqui, foi comendo a massa, que num dia que eu coloquei a massa na boca, eu falei, é a massa. Você Eu chegou tinha a no receita ponto da... certo. Antes Porque de fazer o pão de queijo. a dificuldade é o queijo. É o queijo. Porque eu tô falando de Minas, tô falando do queijo curado, meia cura, eu vou lá no Mercado Central, eu compro 1 milhão de queijo. Aqui não. Ah, não. Aqui não Aqui tem. um queijo parecido, ele custa $30. Um pequenininho ainda. E dá uma receita de poucos Dá uma pão de receita queijo. de pão de queijo a 40, ou seja, eu teria que vender meu pão de queijo a 70. Olha só. Então inviabilizaria meu pão de queijo. Então eu tive que ir atrás de queijos, mistura, blends de queijo. Eu tô contando um spoiler aí, que é um blend de queijo Sim. que as pessoas não chegam. Não chega, não adianta. Não adianta. Eu tô pensando em fazer um e-book. Eu não gostei Aí, dessa ideia ó. do e-book. Porque mas hoje a divisão é muito mais interessante do que... Exato, porque o que eu quero não é concorrentes, entendeu? Eu quero ensinar. Parceiros. Parceiros. É um ajudando o outro. E você já tem de outros estados ou tá todo mundo ainda concentrado aqui? A sua coisa ainda tá acontecendo aqui? Do e-book, tem uma aluna em Portugal, que ela já está tendo bons resultados e já está vendendo. Eu lancei... Brasileira. Eu lancei dia 22 de maio, não tem um mês. No terceiro teste, ela acertou o ponto. O primeiro foi um desastre. O segundo, aí eu dei a mentoria. Falei, ó, você errou nisso. E como é que ela nisso, chegou até você? Nisso. Uma amiga minha que falou para ela. É o boca a boca. Porque ela falou assim, eu preciso... Ela estava querendo fazer torta salgada, sabe? E aí ela disse que a carne lá tá muito cara. Então é algo que ela não ia ver que ia sair muito. Que legal. E lá o doce manda muito. Manda. Uma amiga minha que conhece ela falou, olha, tem uma amiga minha que eu não tinha nem lançado. Ela vai lançar o e-book dela, espera. E aí já passou meu contato para ela. E ela ficou aguardando. Quando eu lancei o e-book, ela foi a primeira a comprar. Legal. Bom demais. Exato. E tem outras agora que tem uma outra aluna também que está indo para a Flórida. Então já vou ter uma aluna lá que na já Flórida. vai dispensar. Exatamente. Legal. Exato. Exatamente, porque não é concorrente, tem espaço para todo mundo. Para todo mundo. Como eu falei no início, o sol brilha para todo mundo. E ela, às vezes, ela vai criar uma coisa que vai te superar em termos de sabor, criar uma coisa diferente. Eu quero assim, quem aprender
perfeitamente consegue fazer qualquer sabor. E é isso que eu quero, Legal. entendeu? Eu quero que as pessoas Use a criatividade. usem a criatividade, entendeu? Que elas se encontram. Existe pudim diet? Existe como fazer? Existe. Existe. Só você comprar os produtos diet. Correto, é. Exatamente. Legal. É a mesma coisa. Zero lactose. Só comprar o leite zero lactose, leite condensado, Bacana. né? Legal. As coisas que vão. Muito bom. Rafa, deixa um recado aí pra Antes nós. de deixar o recado, eu queria perguntar pra ele, você faria tudo de novo? Sim. Mesmo nessa loucura do corona, de tudo? Nossa, e foi Você acha... Deus, o que foi? Não Fala pra arrependo gente nada. um pouquinho mais perto. Fala perto do microfone. Pode puxar ele aqui. Aí, assim, tá bom. Sim, tudo de novo. Amo tudo. Amei conhecendo o Brasil. Amo o povo, cultura, país. Eu nasci aqui, mas quero ser brasileiro também. Ah, que legal. O que você mais gosta no Brasil? Comida que você mais gosta? Acho que Depois do pudim. eu gostei muito coisas como coxinha. Coxinha, Coxinha é boa. O que você mais gosta? Pastéis. pastel. Ah, que legal. Mais do que churrasco brasileiro? Sim. É mesmo, a coxinha Ele não gostou e muito do churrasco. Não. Eu nunca gostei de churrasco. Nunca aqui gostou de também. carne, muito de carne. É, cada um é de um jeito. É. Que legal. Que história legal, que história muito legal. Deixa... Um pouco rápida a história, mas Não, foi deu pra muito vocês bom, muito entenderem. bom, foi muito bom. Foi bem aproveitável. Deixa um recado pro pessoal de casa. Bom, o recado que eu tenho é que você que quer, né, ter uma pessoa que queira ter uma segunda renda, acredite que o pudim realmente conseguir ter uma segunda renda. E pode até virar sua renda principal, tá? É uma experiência muito boa. Os ingredientes são poucos. Você começa com pouco também, né? E eu acho, assim, que para mim é uma terapia, né? Legal. Ele faz que eu tenha tempo com a minha família, com meus filhos. Por exemplo, eu posso estar aqui com vocês, poderia estar aqui com vocês um outro horário. Mais Você cedo. faz o seu tempo. Legal. Entendeu? Hoje mesmo eu tive um almoço bem bacana, né? Que é de um outro grupo que eu estou participando. Proporciona muitas coisas e você ganha o seu dinheiro. Muito bom. E você vê seu filho crescer, né? Seus filhos crescerem. Exato. Eu ainda, vamos dizer, eu ainda estou caminhando devagar, porque você pode trabalhar muito mais, pode ir além. Porque ainda eu não quis, vamos dizer Você assim. tem a família, né? Eu tenho a minha família que é prioridade para mim agora no entendeu? E aí você pode trabalhar, aqui é DoorDash, Uber Eats, né? Você pode estar entrando, você pode fazer parceria com supermercados, padaria. Lojas, padarias, entendeu? tá fazendo a O venda. mercado é grande. O mercado é muito grande. Aqui tem pra todo mundo. Né? Aqui tem para todo mundo. Então, quem realmente queira, tá aqui Legal. boa. Muito É o bom. pudim, né? Legal. Top. E acreditar no amor, né? Acreditar no amor sempre. No amor pelo WhatsApp. Que legal. Exatamente. Exatamente. Muito bom. É. Valeu demais. Valeu, muito obrigado. E muito obrigada por estar aqui com vocês. Obrigado você. Adorei. É um prazer Quero pra voltar nós. mais vezes. Vamos voltar. Vamos voltar com mais novidades. Exato. Buscar coisas, parcerias. Buscar parcerias, né? Ó, Nós já vamos fazer o seguinte, nós já vamos marcar. vamos. A mentora que você sentir que ela tá mais up, você vai trazer, vai vir você e ela aqui fazer uma entrevista. Olha só que legal. A Vamos. a mentorada, né? eu não sei como é que chama. Eu A também não pessoa sei. que tá fazendo a mentoria. Eu geralmente Daqui a tô 6 fazendo meses, 7 meses, você vê que aluna, aquela pessoa já tá destacando, já tá ganhando dinheiro, já tá Traz fazendo. ela aqui junto Se com for você. de Portugal, a gente faz uma live. Uma live. Se for Pronto. daqui, você vai trazer ela aqui. Daqui 6 O meses. o fechou. time é seu. Quando você sentir que ela já tá... Se amanhã, às vezes, ela já tá vendendo, já tá ganhando dinheiro. Essa aluna de Portugal, ela tá vendendo 2, 3 por semana. Já tá começando, já Sim, tá bem. Sim, ela já tá vendendo bem. Legal. Então, assim, vai, né, vê se é ela ou outro. E Eu sempre posto Você já me também. dá Fabiano, já tô com ela aqui. Que Bora. seja 5 meses. Tudo tá passando Bora. muito rápido e vai passar muito rápido. Vai. Muito Vamos obrigado. Eu Bom. que agradeço. E compra o pudim. E como é que faz para comprar o seu e-book? No próprio link, né, do Insta, lá na bio, tem o link, é só acessar lá tem a mentoria. Fala o seu tem como Instagram. deixar, né? Fala o seu- @rafaspurim. @rafaspurim. Ok. Aí acessa lá.
de lá, tem o link e tem a mentoria lá, clicou, preenche os dados, tá lá o valor. Ah, detalhe, pode parcelar até em 3 vezes. Ah, que legal. Apesar Aí, que ó. aqui ninguém gosta muito de parcelar, né? Os Aham. 99, mas pode até parcelar quem quiser. Legal. Legal. Entendeu? Então eu falo assim, 2 pudim que 2 você pudim, vender, você paga o você curso. paga o curso. Eu ia falar O curso. É um investimento muito bom. Legal, galera. Ainda temos que fazer aquela série Minha Mulher que Manda. Exato. Eu cozinhando pudim na cozinha e ela mandando as instruções. Ah, que Ele legal, quer você já fez? Não, nós estamos preparando para fazer isso. A gente Isso aí quer que fazer dá ibope, isso. isso aí que dá legal, é a exatamente. gente tá Vai ser querendo bom. fazer. Cego é legal, você É. pegar gente que nunca comeu pudim e dar pudim é legal numa festa. embora. Que você for assim. Você prova esse doce aqui, prova. Se você quiser fazer, a gente pode fazer até domingo. Vamos, Se você quiser, fechou. pode fazer. Eu pego lá e dou um pedacinho pra cada um, assim, na boca de cada um, assim, ó. O que você acha que é? O que é isso? O que você comeria? Você comeria de aqui? Vamos fazer. O perigo é eles achar pouco, né? Eu topo. Eu topo. Faço uns menorzinhos pra você. Pode você fazer. escolhe o sabor tradicional Não, com qualquer tem que ser sabor. tradicional pra começar. Vamos pensar. fazer. Se não for agora, vai ser mais pra frente. Não, meu nome é pronto. Valeu, muito obrigado. Parabéns, Obrigada. viu? Valeu. Obrigada. E você de casa, já curtiu o nosso canal? Já curtiu o vídeo? Deixa aí embaixo o comentário do que você quer ver aqui no América Cast. É um prazer pra nós tê-lo aqui conosco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.